Olá pessoal, hoje eu vou revelar o top 3 das perguntas que eu mais recebo sobre a experiência do cliente. Você está preparado? Como é bom receber perguntas. Gente, eu recebo perguntas diariamente, de amigos, seguidores, clientes, enfim, perguntando: Manuel, como é que eu melhoro a experiência do meu cliente nesse caso eu estou com essa questão aqui. Gente, e isso só me faz evoluir. Porque a cada pergunta nos obriga, muitas vezes, a refletir sobre aquele assunto, a raciocinar sobre aquela questão, e, sobretudo, pesquisar, e buscar novas ideias, novas soluções para aquele problema. Então, vamos lá. E nas últimas semanas, até por conta do Clubhouse, eu tenho recebido muitas perguntas bacanas. Eu queria compartilhar com vocês. Essa é, de fato, uma das principais perguntas que eu tenho recebido. Manuel, em tempos de escassez, com baixos recursos, como eu faço para melhorar a experiência do meu cliente? A gente tem recebido muito essa pergunta, até porque as pessoas associam experiência do cliente com investimentos altíssimos em fazer alguma coisa de luxo, algo cara para poder encantar o cliente. E isso, na verdade, é um mito. Tá? A gente precisa, antes de mais nada, em momentos como esse, a gente precisa se conectar com o nosso cliente. A gente precisa aprofundar o conhecimento que a gente tem com o nosso cliente. Escutar, praticar a escutatória, observar o cliente, observar de fato o que ele valoriza, o que ele precisa, quais são as dores dele. Então, esse é o primeiro passo, conhecer o cliente. E com base nessas informações sobre o seu cliente, fica tudo mais fácil, E daí o segundo ponto é afeto. Coloque afeto no processo. Coloque afeto na maneira de você se comunicar com o cliente, na maneira de você se relacionar. Afeto não tem preço. Você treinar o seu colaborador em tratar o seu cliente com afeto não vai custar nada a mais. Você não vai pagar nada além do que você já paga para o seu colaborador. Ele não vai perder mais tempo. É só usar a palavra certa, o jeito certo, a maneira certa, o olhar certo, o sorriso certo. Isso não tem preço. Eu estou trazendo aqui um exemplo prático de como melhorar a experiência do cliente sem acrescentar um centavo a mais no processo. Ou seja, quando você tem profundo conhecimento do seu cliente, você praticou a escutatória, você entendeu as necessidades, as dores do seu cliente, quando você coloca afeto no processo e finalmente você acrescenta criatividade, você tem 3 elementos que eliminam a necessidade de grandes investimentos: conhecimento, afeto e criatividade. E como que você chega na criatividade? Com base no conhecimento. Quanto maior é o seu repertório a respeito do seu cliente, maior as possibilidades de você ser criativo para ele. Quando você faz com afeto, com amor, com carinho alguma coisa, você tem informações sobre ele, você tem a possibilidade de encantar ele em pequenos detalhes dos seus pontos de contato, sem a necessidade de grandes investimentos. Portanto, gente, processo para conhecer melhor o seu cliente, pessoas conectadas com os seus clientes, e com disposição para entregar afeto a elas, e finalmente, criatividade. Com esses 3 elementos, você reduz a necessidade de grandes investimentos e de aumentar o seu custo para melhorar a experiência do seu cliente. E esses dias eu deixei uma caixinha de pergunta no Stories do meu Instagram para vocês fazerem a pergunta que vocês quisessem. E eu selecionei 2 em especial para poder responder aqui agora para vocês. Como saber o que investir para gerar uma experiência marcante para o seu cliente? Bom, essa é muito fácil, gente. Primeiro, é conhecer profundamente o seu cliente. O cliente te dá todas as respostas, o tempo todo. Acontece que a imensa maioria das empresas negligencia isso, não presta atenção no cliente, não sistematiza esse processo de ouvir e levar essa informação importante, essa informação preciosa para dentro de casa, para poder processar isso
e gerar melhorias no processo. Então, o primeiro passo é, de fato, ouvir o seu cliente, porque ele vai te dizer onde você deve investir. Então, por exemplo, uma empresa que hoje, né, por exemplo, uma empresa de alimentação fora do lar, que faz muitas entregas em tempos de pandemia, muito delivery e tal, né? Evidentemente, ele tem que ouvir o cliente, o que ele pode fazer para melhorar o processo do delivery dele, o pedido, né, a entrega, o que ele pode melhorar nesse processo. E a melhor maneira é ouvir o cliente, né? Então, o cliente vai mapear isso, o cliente vai dizer para você quais são os gaps, quais são em todos os pontos de contato, em todo o processo, onde está havendo problema, onde pode ser melhorado o problema. E daí eu vou te dar só um mapa que eu acho que pode te ajudar muito. As 4 coisas que mais criam valor hoje na relação com o cliente. A primeira delas é você fazer o seu cliente ter a sensação de que ele ganhou tempo com você, né? De que você entregou a sua solução no menor tempo possível. Tá? E isso tem a ver com expectativa, tem a ver com a comunicação que você promete e tem a ver, evidentemente, com processos. Tá? Segundo ponto, você entregar tudo com afeto, com carinho, né? Que o cliente se sinta de fato especial, se sinta único. Isso tem muito a ver com comunicação e com relacionamento, com atitudes de se relacionar, a maneira como você se relaciona com o cliente. Uma outra questão fundamental é a atenção. A atenção que você dá de fato, né? Por exemplo, se você presta atenção num detalhe que ele fala para você, não, eu gosto da pizza com a cobertura, né, de catupiry em cima, né? Se você salva essa informação, né, na ficha do cliente lá, tal, toda vez, né, que ele pedir, você vai confirmar com ele. Posso colocar aquele catupiry que você tanto gosta na cobertura? Quer dizer, o cliente já falou, nossa, ele guardou essa informação de mim, ele prestou atenção, né? É um detalhe que pode fazer toda a diferença. E finalmente, você transmitir segurança para o seu cliente o tempo todo. Não é só a segurança física, mas a segurança emocional, que de fato você vai cumprir a sua promessa de que ele vai ter aquele produto ou aquele serviço naquele tempo que foi prometido ou naquelas condições que foram prometidas. Então, transmitir segurança em todas as etapas do processo é outro elemento fundamental. Então, eu investiria, né, se fosse para resumir, independente do tipo de negócio, eu investiria tempo do cliente, afeto ao cliente, atenção verdadeira ao cliente e gerar segurança no cliente em todos os pontos de contato. É isso aí. Oferecer um desconto ou uma condição para lá de especial é oferecer uma experiência para o cliente? Não. Não. As empresas que melhor oferecem experiências para os seus clientes não falam em desconto, não falam em condições especiais. Você já viu a Apple oferecendo descontos nas suas lojas? Você já viu a Disney oferecer descontos nas suas lojas? O Starbucks ficar vendendo descontos ou condições especiais nas suas lojas? Eu nunca vi, tá? Veja bem, quando a gente fala de experiências, a gente está falando de algo subjetivo. O que pode ser uma boa experiência para mim, pode não ser para você. O que pode ser memorável e inesquecível para mim, pode não ser para você. É algo subjetivo. E quando a gente fala de descontos e condições especiais, a gente está falando de objetividade. A gente está falando de racionalidade. A gente está falando de uma outra metade do cérebro que vai valorizar, né? O nosso lado racional vai valorizar, sim, muito os descontos. E todos nós valorizamos. Mas quando eu estou falando em proporcionar uma experiência, eu estou falando do outro campo, do campo subjetivo, né, do campo de fazer o cliente, né, viver boas emoções e boas sensações. Ao invés, né, de você oferecer um desconto final, que tal você oferecer uma experiência a mais? Que tal você oferecer um bônus a mais? Você oferecer um algo a mais?
Tá? Então, o nosso, quando a gente pensa em experiência, a gente está pensando em superar as expectativas, em entregar mais, né? Então, sempre vamos desenhar algo que provoque boas emoções, boas sensações no seu cliente. Isso não está relacionado com desconto. Pelo contrário, quando você investe em experiências positivas para o seu cliente, naturalmente você reduz a dependência de oferecer descontos, de oferecer... né? Quando você oferece desconto, quando você reduz, né, o seu preço, naturalmente você está reduzindo a sua margem de contribuição, consequentemente o seu lucro e a possibilidade de você criar uma roda virtuosa para o seu negócio. Portanto, o nosso foco é sempre trabalhar a experiência emocional, sensorial do seu cliente para fazer o seu cliente nem pensar em desconto. É isso aí. Quando o cliente está pensando em desconto, é porque de fato a percepção de valor que ele tem sobre o seu produto, tá, é baixa. Tá? E exatamente isso que a gente faz é o contrário, é valorizar o seu produto, o seu serviço através de uma experiência para o cliente nem pensar em desconto. Pegou? É isso aí. Gostou de todas esse conteúdo? Bom, se inscreve lá para acompanhar. Toda semana tem novidade no nosso canal. Curta, compartilhe, até porque as experiências não cessam. Vem comigo, experiencialize.